Boa tarde, Hudson. Boa tarde. O primeiro grande confronto de Santa Catarina, né, no campeonato estadual, a pergunta é se a tua ideia de manter aquele modelo de jogo que foi aplicado nesse último, né, ou seja, com 3 atacantes, é a tua ideia no momento? É pela necessidade, na verdade, a falta de meia, né? Um atleta que tenha mais característica de meia, realmente a primeira opção é para jogar com 3 atacantes. Mas tem hoje o treinamento, eu gostei do Dibal, segundo a postura dele no segundo tempo. O Iago tem que ser reavaliado, mas pode acontecer de colocá-lo os dois juntos, né? Formando um quadrado no meio e 2 atacantes. Então, vamos fazer, tem mais hoje ainda para treinar, pouca coisa, porque ainda estão no período de recuperação. Vai ser muito mais na conversa do que propriamente o treino em si, mas tem essas 2 opções, né? O formato do último jogo ou a entrada do Dibal e Iago juntos. O Guilherme Queiroz acabou entrando bem na última partida. Ele pode ser uma alternativa, de repente, se tu procurar um jogador um pouco mais centralizado, ou em princípio, tu acha que realmente são os jogadores mais abertos? Ele tem a facilidade de jogar centralizado e faz a beirada também. É um atleta muito dinâmico. Inclusive, ele numa eventual necessidade, mas não para esse jogo, usar ele um pouquinho mais recuado. Mas é um atleta interessante, muito dinâmico, joga em algumas posições, né? Entrou bem no nosso segundo tempo, mostrou porque ele está aqui no Figueirense, e esse atleta vai nos ajudar muito. Muda alguma coisa na sua orientação em relação ao jogo passado, por ser fora de casa e por ser um adversário agora desses que briga na ponta da tabela? A orientação sempre é a mesma, independente do adversário. Em relação à parte ofensiva, tem que ser realmente muito objetivo. E independente também do adversário, a equipe tem que marcar muito, seja ele o Brusque ou o Joinville. E como é um jogo fora, a tendência é o Joinville jogar um pouco mais em cima do adversário. E com isso a nossa marcação tem que ser mais forte ainda. A preocupação existe em ser um jogo de grandes aqui de Santa Catarina. Eu acredito que já nessa rodada o futebol de todas as equipes já estejam num nível melhor e estamos apostando num grande jogo. A situação do Dudu, Hudson, você já espera contar com ele? Passa a ser novamente alternativa? O Dudu vai ser realmente reavaliado, pela condição que ele se apresentou no pós-jogo lá do América Mineiro. Um atleta que preocupa, porque contamos com ele e muito, né, ao longo dessa temporada. Mas vai ser avaliado agora também. Se ele tiver condições, pode ser uma boa opção. O Figueirense Joinville tem sido um grande confronto, né, estadual nos últimos anos, a equipe que tem decidido o campeonato. É um jogo que pode ser aquele jogo para de fato o campeonato ganhar aquela força nesse momento. Também para o Figueirense pode significar esse momento de força do campeonato? Não tenha dúvida, vencer um grande fora de casa é tudo que nós queremos. Além da pontuação, que quem venceu o jogo escapa na tabela. E o aspecto da confiança, que é muito importante nesse momento, né? Vencer um jogo fora e contra um dos grandes, um dos favoritos, é muito importante. Eu queria te perguntar sobre o Luan, né? Ele, depois do jogo, ajoelhou, Sim. Foi uma promessa que ele fez, depois ganhou sua confiança, entrou no jogo, depois de tudo que ele passou, cirurgia. Queria que falasse um pouquinho sobre esse atleta. O Luan, nós já conhecemos desde a base, né? Um atleta, um profissional exemplar, um homem realmente que corre atrás de seus objetivos, e durante a carreira dele muitas dificuldades, 5 cirurgias no joelho, e nunca desanimou, nunca mostrou em momento algum um desânimo, nunca reclamou do que estava passando.
e só ganhou créditos conosco porque em todos os momentos que a gente precisou, não só o Hudson, mas o Vinícius, o Argel também a mesma coisa, todos os treinadores que o colocaram, ele foi muito bem. Ele tem todo o crédito em relação à comissão técnica, e ele é um atleta que nós contamos muito pelo futebol e pelo ambiente que ele deixa o vestiário, porque é um cara realmente muito positivo. Guilherme Queiroz, a atuação dele no segundo tempo já credenciou ele à titularidade? Você vê isso ainda muito cedo, muito precoce, principalmente se encaixando naqueles que são os três atacantes? Hoje realmente nós temos algumas opções bem interessantes, e essas opções todas são titulares. Mesmo estando no banco, a condição é de titular. Isso facilita para o treinador. Eu tenho um titular no banco, eu tenho uma grande opção no banco, né? E quem está como titular desde o início do jogo, ele vai ter que se virar, porque vai ter que correr muito mais e apresentar muito mais, porque sabe que lá no banco está sentado um cara que pode vir a ser a tomar o lugar desse que jogou. São duas, o Carlos Alberto e o Jocinei mudou um pouquinho dos teus planos, estão falando falta nesse momento, e o tabu de não vencer o Joinville lá desde 2008, se não me engano, interfere alguma coisa nesse momento? Não, o tabu é a matemática, né, que se coloca aí para de repente colocar um tempero ou outro no jogo. Se eu não me engano, esse de 2008 eu estava lá, 2-1, se eu não me engano, 2-1. E o tabu não pode levar isso para os atletas, né, deixar mais o extra-campo. São números interessantes, tudo bem, mas não podemos levar isso adiante disso. Em relação ao Jocinei e o Carlos, a princípio seriam titulares, né? Como eu falei desde o ano passado, querendo que a equipe jogasse um pouco mais, né, tendo o controle do jogo, um pouco mais de posse de bola, seriam atletas que têm essa característica, né, de manter um pouco, manter bastante, né, a posse. O Carlos mais segurando a bola e o Jocinei saindo para o jogo pela qualidade que ele tem, mas infelizmente não estão no momento podendo ajudar. E o treinador tem que se readaptar a todas essas situações aí, a todas essas dificuldades. Foi o que eu fiz, né? E acredito nos dois modelos de jogo, sendo ele com posse de bola e sendo ele também com saídas rápidas, como foi esse jogo contra o Brusque. O Gatito está pronto já, ao menos para disputar essa titularidade com os jogadores? O Gatito ainda precisa um pouco mais de treinamento. Eu acredito mais uma semana, 10 dias, para atingir o nível que os outros estão. E a partir daí a gente realmente avaliar essa postura de titular ou não. O Souza também entende bastante da área de preparação física, também trabalhou muito tempo nessa área. Como é que tu vê o Figueirense hoje? Não, é natural que esteja abaixo, né? Eu como preparador físico, eu nunca coloquei e não gostava de colocar números. Que números são esses, né? Está 70% de ideal. Não, porque é muito subjetivo isso. Os 70% para mim pode ser os 60% para você. Então é muito subjetivo. O que eu tenho a falar é que, pelo pouco tempo que nós tivemos de treinamento, nós estamos numa boa condição física. E mais longe daquilo que nós teremos que estar lá na frente, daqui a 20 dias, um mês, né? Mas para esse patamar de tempo que nós tivemos, é uma boa condição física, né? Mas lá na frente é evidente que tem que melhorar.